Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 21. Êxodo 20, do versículo 18 até o versículo 21. Amém? É o segundo livro da Bíblia, é bem facinho. Antes de lermos a palavra de Deus, eu vou fazer uma pergunta aqui que ela é introspectiva, ela é retórica, né? Quem aqui já sentiu medo alguma vez na sua vida? Todo mundo, né? Acho que o medo todo ser humano já sentiu em alguma oportunidade da vida. Nós vamos meditar um pouco a respeito disso. Mas antes de lermos a Bíblia, a gente pode fazer um exercício, pode ser? Você pode virar para o seu irmão que está do lado. Olha aí o pastor falando isso. Diga para ele assim: não tenha medo. Mais forte: não tenha medo. Mais forte ainda, agora vamos acrescentar: não tenha medo, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus então. Êxodo 20, a partir do versículo 18. Eu vou ler na nova versão. Diz assim a palavra de Deus: o povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou de pé, de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, dona Carminha. Dona Carminha não para, querido. Você vê que essa mulher trabalhou lá no retiro e está aqui servindo ainda. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Vamos orar, querido. Senhor, muito obrigado pela sua palavra lida nessa noite. Nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, ó Deus, nesse momento da pregação, da administração da palavra. E pedimos, ó Deus, tire de nós todo medo. Lance fora todo medo, ó Deus de amor. Não permita, ó Deus, que tenhamos medo, ainda mais da tua presença, ó Pai. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa ministrar as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Eu vou começar fazendo uma confissão. Eu acho que essa confissão até vai provocar riso em vocês. Eu acho que o meu maior medo é de agulha. Olha, o meu irmão está lá atrás, já até sabe, falou: eu sei disso. Mas é verdade, irmãos. Eu tenho medo de agulha que... O segundo maior medo é o barulho. Qual o barulho, pastor? Daquele motorzinho bendito do dentista. Aquele motorzinho é uma bênção, né? Mas acho que vão inventar alguma coisa para substituir esse tratamento. Mas agulha acho que ninguém merece, né? Ser furado. E teve uma vez, irmãos, acho que ela está em casa vendo, ela chegou muito cansada do retiro, está em casa, ela vai rir sozinha lá. Eu estraguei a foto de Wena. Wena era uma irmã aqui da igreja e ela convidou Patrick e Elias para serem padrinho do casamento dela. Só que no casamento serviu muitas coisas, serviu bobó de camarão. E aí o que acontece? Eu fui comer o bobó de camarão. Irmãos, eu sou alérgico a camarão. Aí Cléia falou: você vai comer? Eu falei: minha filha, não tem, tá ralado. Tá em caldo, dá para comer, não faz mal não. Aquilo me levou ao meu pior medo. Porque eu fui parar no Ferreira Machado
com a glote fechando, e eu acho que eu nunca fui tão furado na minha vida conforme aquela noite. E para melhorar ainda, irmãos, eu ainda atrapalhei o álbum de foto, porque Patrick e Lia não saíram lá como padrinhos do casamento de Wena e de Rogério. E para piorar ainda, Patrick estava vestido de terno, né, de padrinho, enquanto eu estava deitado assim, na maca, toda hora chegava um pedindo para ele que orasse por alguém, porque achando que ele era pastor, estava trajado assim no Ferreira Machado. Tá os dois indo lá atrás lá. Mas por quê? Eu, mesmo sabendo que aquilo poderia me causar um mal muito grande, resolvi comer, fui parar no Ferreira Machado e fui furado. E a mulher brigou comigo aí na médica. Você perdeu o juízo, menino? Claro que ela não foi assim. Você tá doido? Sabe que não podia comer porque você comeu isso. Aí mandou me furar, botar no soro, me furou e passei a noite em observação. Serviu até um pouco para tirar um medo de Cleia, porque ela teve que trazer o carro depois, no outro dia de manhã. Ela teve que vir dirigindo Ferreira Machado. Tem muitas mulheres com medo dirigindo. Acho que ela vai me pegar depois chegando em casa. Irmãos, qual é o seu maior medo? Eu tentei fazer um pouco mais suave, porque às vezes é um assunto muito pesado, né? Porque o medo, ele nos para. A finalidade do medo é te parar, querido. O medo não pode te parar. Não deixe o medo te parar. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 18 e 19, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pode abrir a sua Bíblia e conferir. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro, por isso conhecemos, porque Deus é amor. Então o verdadeiro amor é Jesus Cristo, e Ele lança fora todo medo. Mas como o inimigo fez no jardim do Éden, ele distorce a palavra de Deus, ele quer distorcer a palavra de Deus, para colocar medo no coração do ser humano e afastá-lo da presença de Deus. Quando a verdade bíblica diz que Deus é o verdadeiro amor e Ele lança fora todo medo e Ele te atrai. Êxodo capítulo 3, no início desse livro aqui, nós temos a narrativa de que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E de repente no deserto ele tem uma visão da sarça pegando fogo. Uma coisa muito fácil de acontecer, porque aquilo era seco, clima árido. E aquilo chamou a atenção dele e atraiu. E ali ele foi comissionado. Ele foi vocacionado para retirar o povo de Israel da escravidão, do jugo de Faraó. E de manhã nós pregamos sobre isso, no capítulo 2 de Êxodo, em que o povo começou a clamar, porque a mão de Faraó era pesada, e o clamor subiu ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor deles, e o Senhor interviu em favor deles. Mas começou porque Moisés não teve medo de se aproximar, de ser atraído para aquela sarça, que queimava, mas não se consumia. E a voz do Senhor conversou com ele naquela sarça. Eu não sei o que você encara como medo ou o que pode te afastar, mas a presença de Deus, ela precisa te atrair. Você precisa ser atraído pela presença de Deus. E esse texto bíblico aqui é um texto bíblico que revela a dureza do coração do povo de Israel. Porque nesse momento aqui, Moisés acabara de entregar as tábuas dos mandamentos. E esse povo, ele já tinha passado por muitas coisas. Deus havia aberto o Mar Vermelho. Irmãos, a Bíblia fala que veio um vento como impetuoso e abriu o mar, e criou-se de um lado uma coluna de água, de outro lado uma coluna, e a Bíblia fala que o povo passou a seco pelo mar. Esse vento era o Espírito Santo, o vento impetuoso de Atos 1:8. Depois disso, irmãos, Deus começou a guiar esse povo de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo. A presença de Deus era constante diante daquele povo de Israel. Mesmo assim o povo começou a reclamar. Deus manda Moisés tirar a água da rocha, apontando para Cristo, que é a rocha e a água viva. O povo reclama de fome. Deus manda o maná, manda carne através da codorniz. Então o povo teve um contato direto com Deus e uma quantidade muito grande de milagres que
poucas pessoas terão na vida acesso a milagres tão visíveis por parte de Deus. Mesmo assim, esse povo teve medo quando Deus se manifestou. Irmãos, a minha oração é quando Deus se manifestar para você, que você não tenha medo da presença do Senhor, que você seja atraído pela presença de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz que hoje nós vemos através de espelho, porque a nossa mente é limitada. E o que às vezes nós não sabemos, isso causa medo, sabe como? O novo acho que assusta um pouco, não é isso? Assusta mesmo. Quando você vai se deparar com uma circunstância ou um fato, quando você já teve uma experiência com aquele fato, com aquele momento, você vai mais tranquilo. Vide, por exemplo, uma consulta médica, que você sabe como será tratado pelo médico. Ou um procedimento médico mais específico. Mas quando você se depara com algo, isso parece que causa um medo, uma ansiedade, você sem saber o que vai acontecer. E aí a Bíblia diz realmente isso, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, toda ansiedade, todo quadro depressivo. Sabe por quê? Porque a ansiedade é aquilo que ainda vem ainda no futuro, né? A estafa, o estresse é o presente. E a depressão foi o que passou, o passado. Mas Deus lança fora tudo isso, porque é o verdadeiro amor. Se nós atentarmos aqui para esse texto e dermos um tema para essa ministração, e aí eu modifiquei um pouco o tema aqui, até atrapalhei um pouco a vida de Felipe lá na live, porque seria assim: o monte, o santo dos santos e o acampamento. Por que isso, irmãos? Porque se você for perceber aqui, no versículo 18, todo o povo presenciou uma teofania. Uma teofania, teu vem de Deus. Fania é manifestação, ou seja, uma manifestação divina, direta e visível para o povo. Isso causou medo no povo de Israel. Isso assustou o povo. E essa teofania era justamente Deus querendo falar com o povo de Israel. E o que era necessário para o povo? Subir o monte. Se o povo subisse o monte naquele momento, Deus iria se manifestar e iria falar com o povo. Só que o povo teve medo e não quiseram subir o monte. E aí a Bíblia diz que eles ficaram de longe, observando, se estremecendo, ou seja, com medo. E aí eles viram para Moisés e falaram assim: Moisés, fala tu conosco, fala você. Se você falar, nós ouviremos. Porém, se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Olha o texto como é profundo, olha a profundidade desse texto, irmãos. Moisés fala: não é nada disso. Estou sintetizando para os irmãos. Deus veio justamente para provar vocês. Ele se manifestou para provar vocês. Qual o objetivo da manifestação de Deus? Para que vocês não pequem mais. Irmãos, aqui eu posso até conjecturar e pensarmos juntos de que, além do medo da morte, além da limitação emocional e mental do povo de Israel, eu acredito que o povo aqui ostentava muitos pecados. E a Bíblia diz que quando a escuridão vai para a luz, a manifestação daquilo que é errado. Porque a luz não convive com as trevas. Então o povo de Israel, para não ser manifestados seus pecados, as trevas que eles traziam ainda do Egito, porque a Bíblia diz que só se passaram 3 meses nesse evento aqui, da saída deles do Egito e da travessia do Mar Vermelho, o pecado atrapalhou eles de subir o monte até a presença de Deus, até o Santo dos Santos. E aí o pecado causou medo no povo de Israel. Sabe, é isso que acontece. Adão e Eva, quando pecaram,
Eles fugiram. Sentiram vergonha. Então o pecado faz isso com o ser humano. Causa o medo. E o medo é mais emocional, é mental. Enche a nossa mente de uma tal forma que nós temos uma percepção diferente da realidade. Nós vemos, ouvimos e imaginamos coisas que não existem. Mas o medo nos provoca isso. E isso nos paralisa. Se você imaginar que vai atravessar uma ponte e você vai cair daquela ponte com medo, duvido que você vai subir naquela ponte. Então o medo vai te paralisar. Por mais que você tenha atravessado essa ponte várias vezes. Então vira de novo, fala para o seu irmão aí, não tenha medo. Fala de novo, não tenha medo. Fala para ele, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, querido. Queridos, Deus está dizendo para nós nessa noite, nós não precisamos ter medo, ainda mais da presença dEle. Deus é um Deus misericordioso, que tem a intenção de nos salvar. E aí João 3,16, que todo crente desde pequenininho conhece, que o amor dele é incondicional. É de tal maneira que ele entregou o seu próprio e único filho para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse acesso à vida eterna. Mas o que levou esse povo a ter medo, querido? Se você voltar no capítulo 19, você vai ver que Deus dá essa orientação para Moisés. E ele na fala com Moisés, dando instrução como ele iria se manifestar no dia seguinte. Ele diz assim, olha, diga para o povo se santificar 2, 3 dias. Diga para o povo que haverá um limite. Diga para o povo que eu vou me manifestar através de trovões, que eu vou descer com uma nuvem densa, que eu vou chegar diante deles. E o povo precisaria estar preparado para a manifestação, para a teofania que Deus faria para o povo no dia seguinte, na sequência. Percebe bem só, o versículo 17. Melhor, vamos no 16, do capítulo 19. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia, tá bom? Quem está com a Bíblia aberta aí, por favor. Ao amanhecer o terceiro dia, porque haveria uma necessidade de ter uma purificação, uma santificação, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial. Ao encontro de Deus, puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava pela presença de Deus, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, irmãos. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, e Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E depois Deus manda Moisés advertir o povo. Sabe o que acontece, irmãos? Nós acabamos de ler uma manifestação tremenda da parte de Deus. Irmãos, o monte tremia. A fumaça era como de fornalha. Deus falava através de trovões, como voz de muitas águas. Era uma manifestação direta de Deus para o povo. Deus estava se revelando, dizendo que queria ter intimidade com o povo. Então era o monte, o santo dos santos. Mas o povo não estava preparado para isso. O povo temeu, se estremeceu diante de Deus. Nós precisamos ter temor ao Senhor, porque o temor é princípio da sabedoria, mas ter medo, Deus não quer que você tenha medo. O povo não estava preparado, o povo mesmo se passando 3 dias, se purificando, se santificando,
Havia uma necessidade de Deus se manifestar. Irmãos, Deus quer se manifestar para você, querido. Ele quer falar para você. A Bíblia diz que Ele fala através de visões, sonhos, da própria palavra. Joel faz uma profecia dessas, que os jovens vão profetizar, que os anciãos terão visões, terão sonhos, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, como foi derramado lá em Atos. Mas havia uma necessidade de preparar o povo, para o povo poder participar da manifestação da presença de Deus. Sabe por quê? O primeiro ponto que Deus coloca para Moisés seria a santificação, preparação, separação. E a santificação era um processo. Nós temos estudado na escola bíblica discipuladora sobre salvação. E a santificação é o único que é um processo dentro da salvação. As demais coisas são atos, ou seja, acontece de uma única forma. Primeiro é a regeneração. Quando uma pessoa é salva, eu aceitei Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ela é regenerada, ou seja, nasce de novo. Estão me ouvindo? Estão prestando atenção? Regenerado. Nicodemos foi procurar Jesus no capítulo 3 de João, e aí ele perguntou a Jesus o que ele precisava fazer para ser salvo. Dizia que ele era líder e que ele conhecia os mandamentos e dizia: é necessário nascer de novo. E ele não entendia. Como pode isso, Senhor? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus estava falando para ele sobre regeneração, o novo nascimento. E é isso que a salvação faz com o ser humano. O Espírito Santo regenera. É metanoia, a mente muda, o comportamento muda. Aquele que pecava não peca mais. Nós somos regenerados pelo sangue carmesim de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O segundo ato é a justificação. Então, Jesus Cristo nos regenera e nos justifica. Sabe o que é justificação? É pagar o preço. Toda a dívida, toda a culpa que você tinha foi pago um alto preço lá na cruz do Calvário. Por isso nós somos justificados por Jesus Cristo. A justificação de Jesus nos alcançou. E ai de nós se não tivéssemos sido justificados por Ele. Meu irmão, não tem sentença contra a sua vida. Se você aceitou Jesus Cristo, você é justificado. A sentença foi rasgada, a cédula foi rasgada, e o seu nome foi escrito no livro da vida, porque Ele justificou a sua vida. E aí o terceiro, que é o processo da santificação. A santificação é justamente o que Deus estava pedindo para o povo de Israel. Uma preparação, uma separação. Você não pode ser regenerado, justificado e continuar da mesma forma. Você precisa identificar o seu pecado, confessar o seu pecado, arrepender do seu pecado e abandonar o seu pecado. Isso é santificação. Pastor, como eu faço isso? Simples. Eu identifiquei qual é o meu problema, pastor. Eu estou confessando para Deus qual é o meu problema, pastor. Eu me arrependi disso, pastor, e eu estou abandonando isso. Em nome de Jesus, irmão. Receba essa palavra nessa noite. Esse é o verdadeiro processo de santificação. Agora tem muitas pessoas que dizem assim: eu estou me santificando, mas a vida continua a mesma, ou indo a pior. Isso não é santificação. Desculpa a expressão, nem aqui nem na China. A santificação é um processo de purificação. E sem santificação não poderemos ver a Deus, nem a sua glória. E ele diz: sede santo porque eu também sou santo. Irmãos, isso é de uma profundidade tão grande, porque é um atributo comunicável de Deus que Ele entrega para o ser humano. Deus, ele é tão tremendo que Ele tem atributos que são comunicáveis. E a santidade é uma dessas. Existe a necessidade de um processo de santificação. E a igreja de Cristo precisa ser separada, precisa ser santificada. Se você ainda não está no processo de santificação, ore por santificação. Ore para que Deus santifique os seus lábios, os seus pensamentos, a sua vida, o seu modo de dizer. Você não pode mais cair em cilada, você não pode mais ficar cirandando com o pecado, porque o pecado gera morte. Romanos 3:23 fala isso. Todos os pecados estão separados de Deus. Romanos 6:23 diz isso. Porque o salário do pecado é a morte. E não se engana que é só morte espiritual, não. É morte física também.
pecado gera tanto a morte física quanto a morte espiritual. Eu estou sendo duro porque preciso, irmãos. O primeiro mandamento da palavra de Deus, princípio bíblico para os filhos é: honra pai e mãe para que se prolongue seus dias aonde? Aqui na terra. Então, se você não honrar pai e mãe, você está encurtando os seus dias. E se for pior ainda, se for um caso de rebeldia contra a autoridade paterna e materna sobre a sua vida, isso vai gerar morte física sim na sua vida. É o pastor que está falando? Princípio bíblico: honra pai e mãe para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Isso tudo faz parte do processo de santificação, dentro da salvação. E o último ato da salvação é a glorificação, onde nós receberemos corpos incorruptíveis, quando Cristo Jesus assim voltar e a sua trombeta lá no céu começar a tocar. E a Bíblia diz que será visível, será como um raio, como um trovão que vem do oriente ao ocidente. Primeiro os mortos vão ressuscitar, todos os joelhos vão dobrar, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Alfa, o Ômega, aquele que era e há de vir, queridos. Se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Então a primeira coisa que causou medo no povo de Israel foi porque o povo de Israel não se santificou, não se separou para Deus. Procure se santificar, querido. A segunda coisa que causou esse medo e impediu o povo de Israel de chegar até Deus foi falta de posicionamento. Não houve uma posição firme do povo de Israel. Querido, quantas oportunidades você tem perdido e você não tem se posicionado diante do Senhor? Não precisa responder para mim. Falta de oportunidade. Falta de oportunidade, querido. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 17, que de um lado do vale estava o povo de Israel acampado com o exército, e do outro lado estava os filisteus acampados com o exército para guerrear. Davi acabara de ser ungido rei. Ele ainda estava no campo, cuidando das ovelhas, do rebanho do seu pai. Preste bem atenção nisso aqui, história bíblica, tá, irmãos? E aí o que acontece? É a própria revelação do Salmo 23. Em que ele foi ungido na presença dos seus inimigos e o cálice transbordou. Há uma conjectura de que nós possamos imaginar que naquela mesa, depois de Samuel ter sido apresentado a todos os irmãos de Davi e perguntado se restava alguém, lembraram então de Jessé, lembrou de Davi lá no campo. Trouxeram Davi. Quando Davi entrou, Deus falou com Samuel: é esse, pode ungir que ele é o rei de Israel. Porque Deus queria um homem segundo o coração de Deus. Porque o povo de Israel escolheu primeiro um homem bonito, formoso, para ser o rei. E nesse momento, Deus sentiu rejeitado, porque era um governo teocrático, ou seja, Deus é que governava. E o povo de Israel olhou para Deus e falou assim: nós não queremos ser governados pelo Senhor, nós queremos também um monarca, queremos um rei, conforme as nações vizinhas aqui têm. O povo de Israel quis copiar as nações pagãs, irmãos. E aí está o erro de falta de posicionamento. Quando a igreja quer copiar o mundo, dá tudo errado. Você quer abrir mão do governo de Deus na sua vida, e às vezes você quer ter o seu próprio governo, ou quer ser governado por outra pessoa. Entrega o governo da sua vida para o Senhor, irmãos. E aí quando Davi foi chamado pelo seu pai, falou assim: seus irmãos já estão lá no campo de batalha, eu quero notícia deles, eu quero saber. Todo pai tem essa preocupação, né? Vai lá então, com uma desculpa, imagina o Jessé falando para ele, né? Leve esse alimento para eles, mas volte logo, traga notícia para ele. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não consegui ouvir. Sim. Não, os jovens podem entrar, estão aí. A gente apresenta no final da palavra, não tem problema não. Quem chegou agora. Voltando. O que aconteceu? Davi chegou com a alimentação diante daquilo e se deparou com essa cena. Um gigante, todo mundo conhece essa história de Golias, né? Quase 2 metros, precisava de alguém para levar a lança dele, tinha mais de 120 quilos, o cara era grande. Não, 3 metros, 2 metros, 95 que a Bíblia fala. Era Neftins, era uma região que só tinha gigantes. E aí houve ali, no versículo 10, e no versículo 16,
uma afronta do Golias para o exército, para o rei Saul e para Deus. Me dá apenas um homem para que eu lute com ele e ele lute comigo. Para que essa batalha? Quem ganhar, o outro exército vai ser submetido. E ele começou a fazer isso contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que ele fazia isso de manhã e de tarde. E fez isso 40 dias, ou seja, foram 80 ofensas para Deus, para o exército e para o rei Saul. E a Bíblia diz que todo o exército estava o quê? Com medo de Israel, diante daquele gigante. Quando Davi se aproxima e vê aquele homem fazendo isso, ele fala assim: quem é esse incircunciso para falar assim do Deus Altíssimo? Hoje mesmo o Senhor me dará a cabeça dele aqui nas minhas mãos. Irmãos, quando a pessoa é ungida por Deus, não tem medo, não tem gigante, não tem nada. Ele se posiciona e ele vai à frente e ele faz. Porque o Espírito Santo de Deus é que deu força e poder. Aí eu vou fazer uma diferenciação teológica sobre as 3 eras da igreja. Primeiro, a dispensação divina, foi a criação, Deus o Criador. Depois, a dispensação cristocêntrica, quando Cristo se fez homem, conforme Filipenses 2, de 5 a 11, que ele tomou a forma de homem, forma de servo, e de servo foi até a cruz e morreu. Houve então a segunda dispensação, enquanto Jesus Cristo esteve na terra. E agora a terceira dispensação, que é a do Espírito Santo, quando ele desceu em Atos 1:8 e derramou sobre toda a igreja e disse que vocês serão minhas testemunhas, que serão enviadas até o confim da terra. Então o que eu quero dizer com isso? Porque a Bíblia diz que em 1 Coríntios 4,16, por acaso não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo? Nós somos morada do Espírito Santo, mas naquela época não. O Espírito Santo era uma visitação temporária. E quando Davi foi ungido, houve uma visitação sobre ele. E se você procurar, no Antigo Testamento tem tanta visitação. Por exemplo, sobre Sansão, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou dele. Ele tinha tanto poder, tanta força, que imaginava que era o cabelo, mas era o Espírito Santo que era a força dele. E naquele momento, ungido, cheio do Espírito Santo, Davi se posicionou contra aquele gigante. Por isso que esse povo não conseguiu subir o monte, porque ele não tinha um posicionamento. E você? Tem deixado o medo tomar conta da sua vida, ou você vai se posicionar? Ou você tem se posicionado? Você tem recebido o Espírito Santo? Você tem se posicionado porque você é ungido de Deus? Ah, pastor, é muito difícil. O medo toma conta da minha mente, o medo toma conta da minha vida. A minha vontade é de ficar trancado no quarto, a minha vontade é de ficar escondido. Vira para o irmão que está do seu lado, isso aqui. Não tenha medo. Diga de novo, não tenha medo em nome de Jesus. Diga de novo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo, querido. Santifique-se e posicione diante do Senhor. Esse é o que cabe a você fazer. Esse é o que cabe a você fazer, querido. Em terceiro, e aqui a gente vai já caminhar para a conclusão, é o rompimento com o pecado. Os historiadores dizem que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles deixaram características egípcias ser demonstrada através deles. O que eu quero dizer com isso? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo de Israel. Como isso, pastor? Vou dar um exemplo claro para vocês poderem entender. Quando Moisés foi chamado, e nós falamos sobre isso hoje aqui, para libertar o povo de Israel, a palavra de Deus diz que o coração de Israel ficou endurecido. Ele não queria deixar o povo ir. E aqui eu tenho até uma palavra já preparada para o ministério de Jardim Kids, depois para a gente passar. E aí Moisés falou assim, deixa meu povo ir. Deus está falando, deixa meu povo ir adorar. E o faraó não deixou. Então Deus mandou a primeira praga, mandou a segunda. Mandou quantas pragas? 10 pragas. E na 10ª praga, Deus mandou um anjo. Irmãos, anjo da morte realmente. E esse anjo seria responsável para matar todo o primogênito. Tanto dos animais, todos. E qual foi a orientação? Perceba que sempre tem orientação.
mandamento, o princípio que Deus falou para Moisés repassar para o povo. A instituição da Páscoa. Para que eles fizessem o quê? Matassem um cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro e ungisse os umbrais da casa, as portas, as janelas da casa. Quando o anjo fosse passar, descer, ele passaria por cima, e a casa que tivesse marcada, apontando para o sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o anjo passaria por cima e não mataria o primogênito daquela casa. Por isso Páscoa, de passar por cima. Perceba que Deus vai falar uma linguagem para o povo de Israel que o povo de Israel entendia. Porque desde a entrada do povo de Israel, ainda como família, como 70 pessoas da família de Jacó, até o momento da saída se passaram 4 séculos, ou seja, 400 anos. E a Bíblia diz, e nós vimos isso hoje no capítulo 1 de Êxodo, que o novo rei, da nova dinastia, o novo faraó, não conhecia José e nem sabia quem era ele. Ou seja, aquilo tudo passou. E saíram 400 mil pessoas, sem falar mulheres e crianças que não eram contadas nessa época. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Nós precisamos romper com o pecado para estar diante de Deus. Porque aquilo era uma cerimônia pagã dos egípcios, de fazer desenho nas portas. Estou mentindo? Quantas vezes você pode pesquisar no Google, onde você quiser ver documentário, que os egípcios eram catedráticos em fazer desenhos e imagens nas paredes e nas casas. Inclusive de fazer múmias, né? Sarcófagos. Então Deus vira para o povo e fala assim: olha, eu vou falar para vocês do jeito que vocês entendem. Unge aí os umbrais da porta, unge a casa de vocês, porque eles entendiam que isso era o que eles faziam. Outro exemplo, no capítulo 32 de Êxodo, que nós temos aqui aberto o livro, enquanto Moisés estava no monte, o que aconteceu? O povo juntou todo o ouro que tinha e fizeram 2 bezerros de ouro. Os egípcios também adoravam animais. Ou seja, o povo sai do Egito, mas o Egito não sai do coração do povo. Então, além da santificação, além do posicionamento, você precisa romper com o pecado. Você precisa tirar tudo aquilo que desagrada ao Senhor do seu coração. Porque pecado vem do grego hamartia, de ramar, de errar. Errar o alvo. Então, tudo que nós fazemos de errado, de errar o alvo, nos leva para longe de Deus. Então, como Deus tem a intenção de atrair, quando você erra o alvo, você se distancia de Deus. Você precisa se santificar. Você precisa se posicionar e romper com o pecado, irmãos. Porque Deus quer se manifestar. Você precisa romper com esse medo. Mas pastor, Deus vai falar sempre assim comigo. Ele vai se manifestar através de um monte. O monte vai fumegar, vai subir a fumaça como uma fornalha. O monte vai tremer, vai ser uma voz de trovão. Não. Deus pode falar de outra forma. Nós temos em 1 Reis, capítulo 19, a experiência de Elias. Que Elias teve medo de Jezabel, do rei Acabe, e ele fugiu justamente para o monte aonde Moisés estava. E ele se esconde numa caverna. Na verdade, nós falamos caverna, mas alguns estudiosos dizem que é uma fenda. E é a fenda da rocha, onde Moisés se escondeu, onde ele pediu para ver a glória de Deus. E Deus falou assim: Moisés, todo que ver a minha face vai morrer, qualquer humano. Mas eu vou te esconder aqui na fenda da rocha aqui. E quando eu passar, você vai me ver por trás, só as minhas costas, a glória das minhas costas. Estava apontando para Cristo, como sendo a rocha que nos revela a glória de Deus. E é nesse mesmo lugar que Elias se esconde com medo de Jezabel, a profetisa. Porque ela estava perseguindo todos os profetas, todos os sacerdotes, porque o espírito de Jezabel é contra a liderança da igreja, é contra a liderança do sacerdote, ela quer derrubar. É um espírito que continua ativo ainda atuando, irmãos. Dentro de batalha espiritual é muito nítido isso. E Elias está ali e aflito, em um quadro depressivo, pensando assim: morreram todos os profetas, só restaram eu, menos Elias. E aí o que acontece? Ele pede então uma resposta para Deus. E de repente ele pede para que Deus fale com ele. E Deus ia falar num vento forte, como se fosse um furacão. E a Bíblia fala que Deus não estava naquela ventania. E depois veio um terremoto, Deus veio um terremoto.
E a Bíblia fala que Deus não estava naquele terremoto. Depois fogo, e Deus não estava. E Deus se manifestou para Elias como uma brisa suave, como um vento suave. Uma coisa bem calma, bem nítida. Conseguiram pegar? Que Deus se manifesta através da sua graça, e a graça dele é multiforme. Irmãos, Deus quer falar com você, querido. Através de voz de muitas águas, como de trovões, ou de uma forma suave. Deus quer falar o seu coração nessa noite. Não tenha medo, em nome de Jesus, querido. Entre o monte e o Santo dos Santos, o povo de Israel preferiu ficar acampado, de longe. Entre o monte, subir o monte e estar diante da presença do Senhor, no Santo dos Santos, eles preferiram ficar de longe, com medo, estremecendo, acampado. Ninguém teve coragem, a não ser Moisés, de se posicionar diante da nuvem densa que Deus estava se revelando, querido. O que você vai fazer para se posicionar diante da presença de Deus? Isso tem também um conteúdo teológico. Em João capítulo 4, quando Jesus Cristo passa por Samaria, ele se encontra com a mulher samaritana ali naquele poço. Há uma conversa sobre adoração entre Jesus e aquela mulher. Vamos falar um pouco disso também, irmãos. Quando Jesus chega ali, ele começa a falar daquela mulher e começa a revelar que ele conhecia tudo sobre aquela mulher. Vocês conhecem a história? Pergunta sobre o marido, ela fala que não é o marido, ele diz, não, falasse bem, esse já é o quinto, esse que você tem não é seu marido e tal. Ele queria mexer com a estrutura daquela mulher para poder mostrar para ela. Mas o importante é a conversa sobre adoração. E ela vira para Jesus e pergunta assim, Senhor, porque os judeus com os samaritanos não se davam. Existia uma separação. Porque quando houve o exílio da Babilônia, os samaritanos eles se misturaram com o povo persa, babilônico. E o povo judeu não, permaneceu sem essa mixigenação, digamos assim, entre os povos estranhos. Então os judeus imaginavam que eles perderam a essência do povo escolhido, da nação santa, do sacerdócio real. E aí ela vira para Jesus e fala, Senhor, aonde nós devemos adorar ao Senhor? Porque os nossos antepassados dizem que é no monte, e o de vocês dizem ser no templo. Qual é a resposta de Jesus para ela? Chegará o momento que Deus procurará os adoradores, e não importa, porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, no monte ou no templo. Mas a realidade desse povo era o monte. Deus se manifestou através do monte. Mas Deus quer se manifestar para você no seu quarto de guerra, no seu banheiro, na sua cozinha, na sua devocional, no seu trabalho, aonde você estiver. Mas para isso você precisa se santificar, precisa se posicionar e precisa romper com os pecados. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele vai encontrar aqui nessa noite. Ele vai encontrar aqui nessa noite, eu pergunto mais uma vez, ou ele vai encontrar pessoas aqui com medo, pessoas com medo de andar, pessoas com medo de avançar. Nós somos um povo que não retrocede, irmão. Nós somos um povo que avança. Ele nos deu coragem, poder. Todas as coisas nós podemos, aqui nos fortalece. Inclusive poder para pisar sobre serpente. A sombra de Pedro curava. 3.000 pessoas foram curadas pela sombra dele. É uma coisa dos céus descendo na terra. Cadê os verdadeiros adoradores de Deus? Aqueles que vão se posicionar diante do Senhor. Aqueles que não terão medo de enfrentar o que o inimigo se levanta. Aqueles que não vão ficar parados no acampamento. Aqueles que vão subir ao monte. Aqueles que não vão querer dizer assim, fale por nós, Moisés. Suba por nós, Moisés. Você precisa romper esse medo. Você precisa subir o monte. Você precisa caminhar para a presença de Deus, para o centro da presença dele. Meu irmão, não tem lugar para você a não ser no centro da presença de Deus. O que isso vai implicar na sua vida, o que você vai precisar romper de relações, o que você vai precisar romper de trabalho, que Deus vai precisar mover na sua vida, isso é com você e com Deus. O que cabia a mim como profeta foi entregue nessa noite. Você precisa orar e pedir orientação e discernimento a Deus para Ele continuar falando no seu coração. Cadê aqueles que vão se posicionar? Cadê aqueles que vão estar dispostos a subir ao monte? Ou vocês vão ficar com medo, parado no acampamento? Por isso eu dei o tema: monte, santo dos santos ou acampamento.
O monte representa o Santo dos Santos, a presença de Deus. E o acampamento representa o medo, afastado. 2 Samuel, capítulo 6. Conta a história de Davi, assim que tomou posse como rei de Israel. Ele decide trazer a arca, que representava a presença de Deus, que tinha sido levado pelo povo filisteu. Olha o filisteu de novo aí. Pensa num povo ruim, né? E aí ele decide trazer como os filisteus levaram, num carro de boi. Traz da casa de Abinadab, com os filhos. E aí a Bíblia diz que em determinado momento, o carro de boi tropeça num buraco, numa pedra, alguma coisa assim. E a arca vai cair e um dos filhos de Abinadab, chamado Uzar, toca para segurar, com boa intenção inclusive. Ele morre instantaneamente. Perezim Uzar é o nome do local até o dia de hoje, em memória desse homem que morreu, porque ele profanou a presença de Deus. Por isso a necessidade de santificação. E Davi resolve levar essa arca para a casa de Obed-Edom. E Davi começa a entrar em... Onde ele errou, ele tratou a presença de Deus, que representava a arca ali, de uma forma profana. E com a presença de Deus não se brinca. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se você quiser entrar no centro da presença de Deus, se não for para adorar, para servi-lo, me permita falar, é melhor você nem querer chegar lá. É melhor nem querer chegar lá. Números capítulo 16, nós temos uma prova disso. O que tem lá? Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eram sacerdotes. Levítico capítulo 6 diz que o fogo arderá continuamente no altar. E esse fogo é produzido por Deus, não por mão humana. E cabia aos sacerdotes entrarem e tirar a cinza e colocar a lenha para que o fogo continue ardendo. Esses homens profanaram o lugar santo de Deus e ofereceram o que a Bíblia chama de fogo estranho diante da presença de Deus. Não estou querendo terrorizar ninguém não, só estou falando o texto bíblico. E eles foram consumidos pelo fogo, morreram. A presença de Deus não é brincadeira não, irmãos. A presença de Deus não é brincadeira. Deus é um Deus santo. Por isso ele diz, sede santo porque eu sou santo. Deus quer crentes zelosos. Ele quer se manifestar. Ele quer te atrair para a presença dele. Mas ele precisa de um posicionamento seu. E eu digo, se você for a presença de Deus, o centro, tomar coragem, subir ao monte do Santo do Santo, você vai experimentar uma presença nunca antes na sua vida experimentada. Deus vai falar de uma forma ao seu coração de que você não vai conseguir se colocar de pé, você não vai conseguir segurar suas próprias emoções. Por isso que na presença de Deus, do Espírito de Deus, aí é a liberdade. Uns choram, outros cantam, um pula, outro ajoelha, um deita, um fica pronado, um bota a cara na parede, porque é a presença de Deus, e aí é a alegria, irmãos. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, é a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, é a liberdade, irmãos. Só para você entender, e aqui eu prometo que eu vou caminhar para a conclusão, encerrando. Eu estou aprendendo muito isso com o pastor Robson, né? Cleia em casa deve estar falando, já falou 3 vezes que vai parar e não para. Que ela fala, vai falar que vai parar, para, meu filho. Na época de Moisés, e aí foi já instruções de Deus para que Moisés criasse o tabernáculo. Vocês já ouviram falar no tabernáculo? Sim ou não? O tabernáculo teve o único objetivo de ser o templo do povo de Israel enquanto ele estivesse no deserto. 40 anos estiveram lá pela desobediência deles. Acabou o deserto, não precisou do tabernáculo. Eles ficaram ali e começaram a construir templos. Teve o templo de Siló, de Samaria, depois o templo de Salomão, depois o templo de Jerusalém. Mas a essência é a mesma da criação. Então tinha um sensato. Quando Deus manda Moisés criar o tabernáculo, é uma criação móvel, porque o povo estava no deserto. Então havia necessidade, aí preste atenção nisso que é importante, do povo ser capaz de montar o tabernáculo e do povo desmontar o tabernáculo e andar.
O que ditava essa regra? A nuvem. Eu não disse no começo que Deus se manifestava como uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite? Quando a coluna de nuvem ou de fogo andava, o povo andava. Quando a coluna parava, o povo parava. A presença de Deus é que ditava o ritmo. Deus manda falar assim: você vai andar quando eu andar, você vai parar quando eu parar. Isso é obediência, irmãos. Então precisava de um tabernáculo ser dessa forma. E mesmo sendo um tabernáculo dessa forma, os levitas, que são os sacerdotes do povo de Israel, a tribo de Levi, precisavam montar e desmontar e eram responsáveis por tudo isso. Inclusive a arca, inclusive as tábuas do mandamento. E aí tinha o quê? Tinha a entrada do tabernáculo, tinha o incensário, tinha os santos, ou seja, onde eles ofereciam sacrifício, incenso, o local santo, onde os sacerdotes ficavam, que era mais um templo, e tinha o Santo dos Santos. Era um local sagrado, pela presença de Deus, onde ficava a arca. Irmãos, até no templo, era permitido um sacerdote, um único sacerdote, entrar uma vez por ano ali, porque ali era a presença de Deus. E ele tinha que passar por um processo de purificação, e ele corria o risco de morrer diante da presença de Deus no Santo dos Santos. O medo era tão grande que eles amarravam, que muitas pessoas trabalham embarcado, algumas sabem disso. Linha viva, é isso mesmo o nome? Ou linha de vida? Na cintura. E se ele tivesse qualquer dificuldade, ele dava um sinal e as pessoas puxavam ele, senão ele corria risco de morrer. Ai dele se entrasse no Santo dos Santos, no tabernáculo ou no templo, impuro, morreria. Digo isso porque a presença de Deus, o Santo dos Santos, não é lugar de brincadeira. Você precisa se santificar, se posicionar e tirar o pecado do seu coração. Tirar o medo do seu coração. Eu estou aterrorizando? Não, é tudo texto bíblico, para que você possa ver que Deus não é Deus de brincadeira, e Ele quer ter um encontro, Ele quer se manifestar para você, Ele quer revelar a presença dEle para você, hoje, aqui nessa noite. E onde estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que vão se posicionar, dizendo: eu quero a presença de Deus. O ministério de louvor vai cantar agora. Enquanto eles estiverem cantando, eu vou esperar você aqui na frente. Você que quer ter acesso à presença de Deus, quer dizer assim: eu quero ir no Santo dos Santos, eu quero subir o monte, eu quero o Santo dos Santos, eu não quero ficar parado no acampamento, eu não quero ficar de longe, eu não quero mandar um procurador em meu lugar, como o povo fez com Moisés. Moisés, fala você, porque se Deus falar eu vou morrer. Não, os verdadeiros adoradores, aqueles que vão se posicionar. Fique de pé, igreja, no seu lugar. E à medida que eles estiverem cantando aqui, você vai poder sair do seu lugar, vai vir aqui à frente, nós vamos orar, porque nós precisamos ligar aqui na terra para que seja ligado nos céus, para que você vai dizer: eu vou me posicionar diante do Senhor, querendo a presença dEle. Não fique parado, querido, seja um verdadeiro adorador, em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo falar no seu coração nessa noite. Venha até a presença do Senhor. Lugar de altar é lugar da presença de Deus, é lugar de sacrifício. Eu não vou fazer mais apelo. Agora é com você e com o Espírito Santo. Porta da casa mais simples, onde da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Oh Deus. A nuvem que aponta o destino, mesma que encobre o passado, que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar.
você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte, aleluia, que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Existem mais pessoas para estarem aqui. Aqui é o teu lugar. E vão fazer morada e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte, Muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Só a igreja declara: eu vou subir. E muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Mais uma vez, declare: eu vou subir um monte. muitos desistirão E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto da face desse manto, com o peso da tua glória. Mais perto da prova, mais perto da morte. O medo quer me matar. Então me tira o medo. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A porta aberta, a porta aberta é você. os céus, a terra, o mar, tudo pertence a Ele. Oh, a tua casa, Deus, queremos mais de Ti, Deus. Preste atenção, preste atenção. Eu vou ler um texto bíblico aqui. Enquanto eu estiver lendo esse texto bíblico, você ainda tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós precisamos ligar aqui na terra para que seja ligado no céu. E todo culto é culto de sacrifício, é culto de altar. A realidade do povo de Israel era um monte. A realidade do povo de Israel era subir um monte e não deixar Moisés subir por ele. A nossa realidade está em Apocalipse capítulo 4. Depois de o Espírito de Deus usar o apóstolo João para escrever as 7 cartas às igrejas,
ele tem uma visão da majestade do trono de Deus. E diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 4. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo, disse: suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. No instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono, com alguém sentado nele. E o seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sardio. E em volta do trono havia um arco que brilhava como uma esmeralda. E ao redor do trono havia outros 24 tronos, no quais estavam sentados 24 líderes anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida como um mar de vidro, claro como cristal. E em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses parecia como um leão, o segundo um touro, o terceiro uma cara parecida como de um humano, e o quarto parecia como uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinham 6 asas, que estavam cobrindo os olhos dos 2 lados. Dia e noite não paravam assim de cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, querido. Saia do seu lugar, querido. Se coloque diante do trono de Deus. Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê aqueles que se prostrarão diante do trono de Deus e vão dizer: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 Santo Ele é. Santo. Toda a casa está cheia da tua glória. Saia do seu lugar, querido. Saia do seu lugar. Queridos, comece a encher esse lugar de adoração. Comece a engrandecer o nome de Deus. Abra sua boca. Receba poder. Receba o Espírito Santo de Deus. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Ele é perfeito. Esperado, eu abro a minha
jovens estão aqui na frente. Eles vão orar por você. Você vai continuar parado aí no seu lugar, você vai vir aqui à frente. Você vai continuar parado no seu lugar. Saia do seu lugar, querido. Venha até aqui o altar. Em nome de Jesus. Você não pode ficar parado diante do que Deus tem feito. Se posicione, querido. Imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes. Em nome de Jesus, querido, saia do seu lugar. Em nome de Jesus, querido. Venha, querido, venha, querido, venha, venha. Jesus, querido, em nome de Jesus. Pode parecer difícil você entender, mas o céu está descendo. O Espírito Santo está falando nessa noite. E Ele quer falar com você. Santo dos Santos, lugar santo, sagrado, está se manifestando. Se você quiser, ainda tem tempo de você vir aqui à frente, receber um abraço, uma oração. Pode vir aqui à frente, tem lugar aqui à frente. Passa por aí, pode vir aqui. Pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Pode vir, botei aqui, ó. Em nome de Jesus, querido. Preciso fazer uma pergunta agora antes de orar. O Espírito está mandando eu perguntar. Agora eu preciso do silêncio. Ouça bem. Tem alguém aqui na igreja, dentro do templo, que deseja aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levante uma de suas mãos agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Abrace ela. Tem mais alguém que
que deseja aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, levante uma de suas mãos ainda agora, em nome de Jesus. Você deseja aceitar, pastor, eu quero esse Jesus para mim, eu quero Ele como Salvador. Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Vai um jovem lá buscar ele, vai lá um jovem. Vai lá, Eric. João foi. Há mais alguém que deseja aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Nós temos 2 pessoas que aceitaram. Ainda há mais alguém? Nós vamos orar. Em nome de Jesus, querido. Quando você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, o verdadeiro amor lança fora todo medo, e você vai entrar no centro da vontade de Deus. Receba a salvação nessa noite, querido. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vem aqui à frente, João. Querido, eu não sei se você está percebendo o que o Espírito de Deus está fazendo aqui nessa noite. O Espírito de Deus está visitando a igreja de uma forma tremenda. Em nome de Jesus. Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Senhor, nós te agradecemos nessa noite, ó Deus. Hoje houve colheita, ó Deus. A sua visita, Deus, a visitação foi tremenda nessa noite, ó Pai. Houve uma manifestação da tua presença. Houve uma teofania aqui na sua igreja nessa noite, ó Deus. Pessoas, ó Deus, entregaram as suas vidas ao Senhor, rompendo com o pecado, ó Pai. Em um processo de salvação, de santificação, de purificação. Escreva, Deus, o nome dessas pessoas no livro da vida, ó Deus. Vida eterna, vida, Deus. Muito obrigado por isso, ó Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor atua no meio da tua igreja e salva as pessoas, ó Pai, do pecado e da morte, ó Deus. A igreja está em festa, ó Pai, em nome de Jesus. Muitas pessoas se posicionaram para entrar no centro da tua vontade, no santo dos santos, ó Pai. Então nós pedimos, faça a obra, Deus. Mova os céus, ó Pai. Faça o movimento dos céus sobre a nossa igreja. E que haja um movimento, ó Deus, na nossa igreja correspondente ao movimento celestial, ó Pai. Nós profetizamos, ó Deus, que haja um derramamento de dons, derramamento de talentos, ó Deus. Fruto do Espírito, ó Pai. Nós profetizamos que sairão daqui nesta noite, ó Deus, profetas, ó Pai, pastores, ó Deus, pastores, ó Pai, missionários, ó Pai, evangelistas, ó Deus, diáconos, ó Pai, servos fiéis ao Senhor, lavado, remido e redimido, em nome de Jesus. Nós estamos ligando agora aqui na terra, para que seja ligado nos céus, porque hoje veio salvação a esta casa e nós estamos alegres por isso. Glória ao teu nome eternamente, ó Deus. Visita as pessoas aqui, ó Deus, nesta hora, ó Pai, e nos enche, ó Deus, com a tua presença, com o teu Espírito, ó Deus. Que hoje, ó Deus, seja uma noite de transformação, de restauração, de uma noite, ó Deus, em que sairá o pecado, ó Deus, e entrará a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. O Senhor vai transformar vidas aqui nessa noite, circunstâncias aqui nesta noite, ó Deus. Pessoas largarão vícios, ó Deus. Vícios estão sendo largados aqui neste altar nessa noite, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Nós profetizamos que nessa noite pessoas romperão com o pecado, ó Deus, porque estão diante do Senhor, da sua presença que é santa, ó Pai. Estão dispostos a dizer, ó Pai, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a casa está cheia da tua glória. Toda a casa está cheia da tua glória, ó Deus. Então tira o medo, ó Deus, que nos faz dizer, suba Moisés em meu lugar. Nós queremos subir o monte, subir a sua presença e ficar lá, ó Deus. Nós queremos subir o monte, queremos entrar na sua presença, ó Pai. Tira todo o medo, ó Deus. Mais perto, Deus, mais
perto, ó Deus. Mais perto, ó Deus. Mais perto, ó Deus. Mais perto, ó Deus. Mais perto, ó Deus.